Espelhos, por relíquias oníricas. A ansiedade já me possuía, só de pensar em chegar ao local. Eu realmente paguei muito barato pela compra daquela loja. Sei que pelo boato, como me disseram, de que o antigo proprietário teria se suicidado no estabelecimento. Trágico, mas, pelo menos para mim, a morte foi benéfica. Afinal, me proporcionou um desconto incrível. Os responsáveis pela venda disseram que estavam com dificuldades em conseguir um novo comprador, por conta do possível acidente. As pessoas são muito bobas mesmo, se deixam levar por histórias de fantasmas e casas mal assombradas. Eu não creio em nada disso. Para mim, morreu, acabou. Se for verdade, eu só lamento pelo cidadão. Bem, finalmente coloquei meus pés no piso da entrada. Eu faria uma bela fachada. Afinal, uma loja de espelhos precisa chamar atenção. Não é à toa um produto que reflete tantas imagens não receber devido destaque. Eu só queria continuar com o belo trabalho de meu pai. Desde criança, tenho uma forte ligação com espelhos, mas depois de sua morte, provocada por um derrame, as coisas ficaram difíceis. Mamãe não conseguiu tocar o negócio adiante. Acabamos por ter de fechar a loja de papai. Mas agora são outros tempos e minha situação financeira melhorou muito. Portanto, é uma honra para mim abrir novamente uma loja de espelhos. Remete à minha infância, como se meus pais estivessem vivos, de algum modo, ao redor dessa conquista. Como eu disse, não creio em fantasmas, mas é impossível não desejar sentir a presença de quem você tanto amou e hoje já não está mais aqui. Pouco a pouco a loja foi tomando forma e alguns dos espelhos já iam sendo colocados nos cantos, nas paredes, prateleiras. Possuíam várias formas, ovalados, retangulares, quadrados, com e sem molduras. O meu favorito sempre foi o da gárgula. Era um modelo que na verdade não era uma gárgula, mas quando criança eu a enxergava assim. Na verdade, a gárgula era uma ave, parecida com um corvo bem grande. A moldura era entalhada em madeira, mas pintada de cinza, para transmitir uma impressão de pedra rústica e elegante. Possuía um bico enorme, bem aberto, onde sua goela era o espelho, e as asas abertas serviam de apoio para deixá-lo tanto sobre alguma penteadeira ou móvel, como possibilitava também pendurá-lo na parede. Papai foi um grande artista e sábio também, pois rascunhara todos os seus modelos e ideias, registrando-as para que um dia eu mesma as reproduzisse e desse continuidade às tuas obras. Dia após dia, eu decorava a loja, um pouco com o toque de mamãe, que gostava de colocar longas cortinas nos ambientes e arranjos de flores na entrada, e um pouco ao meu gosto, com uma mesa de centro para os clientes acompanhados de amigos ou familiares aguardarem as compras, um balcão extenso para o computador, telefone, com uma portinha interna sempre para o meu uísque, nos momentos de tranquilidade pós-venda. Pois bem, finalmente tudo em ordem. Era hora de abrir a loja, apresentar um novo estabelecimento comercial àquelas pessoas da vila. Mas me parecia que o efeito do impacto que marcou aquele lugar era muito forte, pois as pessoas se aproximavam, mas não entravam. Seria medo? Mas medo de quê? O homem já havia morrido, e isso é tudo. Não existe nada além da vida.
não é mesmo? Foi o que eu sempre acreditei, até minha vida começar a mudar drasticamente após abrir aquela bendita loja. A desgraça possuiu o local. Ou seria tudo criação da minha mente desesperada por clientes e com raiva pela história que essas paredes carregam? Ninguém entrava na loja. Sequer parava para ler a placa na entrada e dar uma espiadinha nos produtos que logo foram tomados por camadas de poeira e teias de aranha. Era frustrante ver os espelhos refletindo somente a minha imagem. Eu até tentava trazer algumas pessoas para dentro da loja, mas elas olhavam para a porta e havia algo estranho em seus olhares. Mas nada diziam, nenhuma crítica, nenhuma sugestão. Eu cheguei a pensar que a porta não agradava, mas era uma bela porta, maciça, com vidros transparentes e claros que possibilitavam, já do lado de fora, visualizar os maravilhosos espelhos. Eu comecei a sentir-me muito mal dentro da loja. Parecia realmente que uma energia densa pairava o local. Eu nunca me senti tão só. Estava com tanta expectativa. Meu pai era um excelente vendedor e muito carismático também. Ele me dizia sempre para cumprimentar as pessoas e sorrir logo em seguida. E como num passe de mágica, já iam entrando na loja, cativados por aquele artista, que fora meu pai. Talvez eu não tenha herdado de seus talentos, ou talvez a região não era boa. Tinham dias que nenhuma alma sequer passava pelas ruas. Somente as brumas, pelo gramado da vila, se fazia presente de vez em quando. Pelo menos a paisagem era bonita. Não sei como era o movimento fora da loja, pois eu passava muito tempo lá dentro. Mas, pouco a pouco, notei que o tempo parecia passar mais devagar, como se eu vivesse todos os dias iguais, preso em algum feitiço do tempo. As mesmas pessoas passavam, com as mesmas faces feias a olhar em direção à loja. Enfim, eu teria que fechá-la. Pelo jeito, assim como mamãe, eu não sabia levar o negócio de meu pai adiante. Eu sentia meu ar sufocado lá dentro. Parecia que as paredes estavam se movendo, causando uma sensação claustrofóbica de aperto. Faltava espaço na loja e eu não a reconhecia mais. Eu podia jurar que havia pintado as paredes de laranja, um laranja bem alegre, mas comecei a notá-las melhor e vi que eram vermelhas muito escuras, parecidas com sangue. E o balcão extenso, ele não obtinha pontas arredondadas. A madeira também estava muito escura, lembrava-me um marrom cor de terra. As cortinas brancas agora pareciam véus cinzentos, como burcas de viúvas mulheres marroquinas. Tudo estava obscurecido, como um profundo poço sem fim. As flores pareciam mortas, os vasos estavam rachados, tudo perecia. Somente os espelhos estavam intactos. As pessoas lá fora também pareciam ter parado no tempo. Ninguém mudava a cor da roupa, comecei a notar. Ninguém envelhecia, nem mudava a fisionomia. As crianças não cresciam. Eu já não sabia mais quantos dias estava na loja, ou semanas.
meses. Eu não me dava conta disso. O uísque havia acabado. Eu não bebia todo dia. Era uma dose ou outra a cada 2 semanas. Ou seja, algo realmente estranho estava acontecendo. Eu vi meu reflexo nos espelhos. A imagem era irreconhecível. Estava com enormes olheiras como um urso panda. O cabelo desgrenhado, ralo, como se estivesse caindo. Minha pele tinha uma tonalidade esbranquiçada, com manchas marrom e cinza. Minhas roupas estavam amareladas, com um cheiro nauseante. Eu não sabia mais o que era real, o que era fantasia. Eu comecei a ouvir vozes ao meu redor, mas ninguém entrava naquela loja. Quem poderia estar falando comigo? Quem? Dizendo-me: venha conosco para o outro lado. Que lado? Que história é essa? Num momento de desespero, eu corri à porta de entrada, pensando em largar tudo e ir embora daquele lugar sombrio e estranho, mas a porta estava trancada. Como? Eu não me recordava de tê-la trancado e absurdamente e inacreditavelmente eu não sabia aonde estava a chave. Aliás, eu sequer me recordava de como era a chave. Era como se eu estivesse deixando de existir ali. Eu tentei quebrar as janelas, que também estavam fechadas, emperradas, enferrujadas, mas os vidros pareciam blindados, nenhum risco, sequer um trincado. E as vozes continuavam a me atormentar, soturnamente dizendo em coro alto e ecoando por cada pedaço ao meu redor: venha conosco para o outro lado. Eu entrei em desespero, não conseguia fugir, tudo estava trancado. Então eu quebrei um espelho e com a ponta do vidro cortante rasguei as minhas veias. Sequer dor eu sentia, mesmo com o jorrar de sangue pelo piso, em minhas vestes, na poça que se formava embaixo de mim, nada, absolutamente nada eu sentia. A única coisa era que os espelhos, pouco a pouco, meu reflexo fora desaparecendo, juntamente com cada segundo que se passava, onde a morte ia me abraçando e levando-me para longe dali. Pouco a pouco, eu vi pelo vidro transparente da porta as pessoas se aglomerando na entrada e, finalmente, pisando para dentro da loja. Foi naquele instante que eu entendi o porquê elas não poderiam entrar, enquanto eu vivia lá dentro, que os espelhos transmitiam o meu reflexo. Havia umas 20 ou 30 pessoas, e nenhuma delas projetavam reflexos nos espelhos. Então era isso. Era real a história do suicídio. E agora eu sei que existe algo além da vida. Existe, sim, um outro lado. Se você gostou desse conto, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas amantes do horror, do terror, dos mistérios da noite e das sombras compartilhem comigo as suas relíquias oníricas.